Então, pessoal, voltamos aqui para a continuação das nossas aulinhas aqui. Eu espero realmente que esse áudio esteja bom, porque, enfim, estou contando com ele. Mas continuemos aqui a nossa aula, Então, o último slide aqui que a gente passou foi esse, né? Da maioria dos acidentes, né? E no caso, uma relação decrescente aqui em termos de frequência, qual o laboratorista está sujeito a um determinado risco. Então, enfim, nós temos aqui a ordem. E vamos passando aqui. Então, vamos aqui analisar o risco biológico. A gente vê aqui uma placa de Petri com crescimento de colônias de bactérias. Aqui a gente tem uma laboratorista paramentada devidamente numa capela de fluxo laminar. E daí fica aqui uma pergunta que eu quero que vocês vão atrás de responder. Qual é a diferença prática entre uma capela para procedimento químico e uma capela para procedimento biológico? Qual é a diferença entre uma capela de exaustão e uma capela de fluxo laminar? Fica aí a pergunta para vocês me passarem qual é a resposta na próxima aula, tá bom? Vamos aqui prosseguindo. No que se refere ao risco biológico, a gente tem aqui algumas classes de risco que, é claro, eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Classe de risco 1. O risco individual e para a comunidade é baixo. Olha só, o risco individual e para a comunidade é baixo. São agentes biológicos que têm probabilidade nula ou baixa de provocar infecções no homem ou em animais sadios, e de risco potencial mínimo para o profissional do laboratório e para o ambiente. E um exemplo disso é o lactobacillus. Onde é que eu encontro esse lactobacillus? Em bebidas lácteas, por exemplo, aqueles Yakult, aquelas bebidas fermentadas, né, que assim são vendidas com aquela virtude de ter milhões de lactobacilos que vão auxiliar no processo de digestão, enfim, é bastante conhecido. Então a gente tem também a classe 2 no que se refere a risco biológico. Então o risco individual já é moderado e para a comunidade ele é limitado. Aplica-se a agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo risco de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, não constituindo em sério risco a quem os manipula em condições de contenção, pois existem medidas terapêuticas e profiláticas eficientes. Exemplo, a toxoplasma. Eu acredito que esse aqui é o agente da toxoplasmose, né? Então, assim, o risco individual ele é moderado porque existem medidas terapêuticas e profiláticas para tratar em caso de contaminação do operador, né, do técnico que está lá operando. E para a comunidade é um risco limitado porque é difícil o infectado transmitir a toxoplasmose para outras pessoas. Então, por causa disso, o risco individual ele é moderado, ou seja, o usuário, o técnico ele não está livre de algum problema mais grave, mas a transmissão desse agente para a comunidade é mais limitada. A gente vem então para a classe de risco 3, onde o risco individual é alto e para a comunidade ele é um risco limitado. Ou seja, o risco individual é alto. O cara que está ali operando na capelinha de fluxo laminar e tal, devidamente trajado com as indumentárias necessárias para proceder, para fazer o procedimento ou alguma coisa, o risco para ele é alto, mas para a comunidade ele já é limitado. Ou seja, aplica-se a agentes biológicos que provocam infecções graves ou letais no homem e nos animais, e representam risco a quem os manipulam. Representam riscos se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de indivíduo para indivíduo, mas existem medidas de tratamento e proteção. Então, um exemplo disso é o Bacillus anthracis. O anthrax. Um dos casos mais recentes de contaminação via anthrax aconteceu no permafrost, eu acho que foi na Groenlândia, que foi uma rena congelada de mais de 200 anos atrás, salvo engano. Ela descongelou e tinha lá o Bacillus anthrax nela. Provavelmente ela já morreu contaminada com esse Bacillus anthrax.
E daí acabou contaminando algumas crianças e eu acho que fez em torno de 9 a 12 vítimas, levando a uma vítima fatal, que eu acredito que tenha sido uma criança, inclusive, que padeceu por esse vírus do Bacillus anthrax. Eu depois vou mandar um vídeo para vocês também, né? É da Deutsche Welle, que é um veículo de informação alemão, e que tem um braço aqui no Brasil com pesquisas bastante interessantes, né? Quer dizer, com matérias bastante interessantes. Então, esse Bacillus anthrax ele é uma ameaça grave para o indivíduo que está manipulando e existe tratamento e prevenção para ele. O risco para a comunidade é limitado justamente porque tem as medidas de prevenção e tal. Agora, quando a gente vai falar do risco 4, e é o risco mais elevado, o risco individual e para a comunidade é elevado. Aplica-se a agentes biológicos de fácil propagação, altamente patogênicos para o homem, animais e meio ambiente, representando grande risco a quem os manipula, com grande poder de transmissibilidade via aerossol ou com riscos de transmissão desconhecidos, não existindo medidas profiláticas ou terapêuticas. Um exemplo, o vírus Ebola. Pessoal, o vírus Ebola é um vírus absolutamente desgraçado. É um vírus em que o infectado, para o infectado, é quase uma sentença de morte. A probabilidade de alguém infectado com vírus Ebola sobreviver é extremamente baixa. Digamos, a pessoa ser infectado aqui e em 8 dias a pessoa morre. Ou seja, após a infecção, com 3 a 4 dias ela começa a desenvolver os primeiros sintomas. Mais 4 dias e a pessoa não resiste. É um vírus extremamente perigoso, tanto para qualquer usuário que esteja desempenhando alguma pesquisa, quanto também para qualquer comunidade, enfim. É um vírus onde tem uma presença mais significativa na África, né? Inclusive com relatos bastante tristes e até, digamos assim, eu vou colocar na conta do macabro, né? Onde aldeias inteiras são fechadas quando existe alguma ocorrência de contaminação de ebola, a aldeia é fechada e, de fato, as pessoas são deixadas lá à sua sorte. Isso para evitar a transmissão para outras aldeias, outras comunidades. É um dos vírus mais perigosos e assim, com relatos terríveis. Inclusive, fica aí, eu vou tentar procurar algum material interessante para estar fazendo também o upload para vocês visualizarem aí na nossa plataforma, tá bom? E sim, o técnico em química, ele também pode trabalhar com manipulação de algum desses micróbios, né? É claro que dificilmente o técnico em química aqui no nosso estado e tal vá fazer uma operação com um agente biológico de classe de risco 4, né? Mas ainda assim, é só para vocês ficarem sabendo, o técnico em química ele também pode operar com agentes biológicos, tá bom? E agora a gente vai falar do risco químico, mas a gente vai falar do risco químico no próximo vídeo.